Testes de hipótese sobre matriz de covariâncias normais. Estamos falando sobre estrutura de simetria composta, para caso normal, né? Então, acabamos de falar sobre os estimadores máximos de verossimilhança e o máximo da função de verossimilhança sobre H0, no modelo restrito, né? Que é dado por essa expressão. Então, esse aqui é 2π elevado a menos np sobre 2, determinante da nossa sigma 0 elevado a menos n sobre 2, que expandido a isso, exponencial de menos np sobre 2, e como eu disse na aula anterior, essa é a única diferença com o modelo restrito, né? Porque aqui no modelo restrito é determinante da Sn elevado a menos n sobre 2, que é o determinante da sigma chapéu, que é a mesma coisa do Sn, elevado a menos n sobre 2. Essa é a diferença. Essa parte está marcada, substituída pelo determinante da Sn elevado a menos n sobre 2, e aqui é determinante da sigma 0 chapéu elevado a menos n sobre 2. Então, se nós fizermos a razão do L de ômega 0 no seu máximo, dividir por L de ômega, vai dar exatamente esses dois determinantes, um sobre o outro. Determinante sigma 0 chapéu sobre determinante da sigma chapéu elevado a menos n sobre 2. Trocando o sinal para positivo, invertemos quem está no numerador, quem está no denominador aqui. Portanto, fica o determinante da sigma chapéu, que é o nosso determinante da Sn. Troquei aqui, podemos trocar. E dividido pelo determinante da sigma chapéu, que a gente pode expandir ou deixar do jeito que está aqui, né? Que é sigma 2 elevado a P, 1 menos ρ chapéu elevado a P menos 1, com os estimadores que nós tivemos anteriormente, né? Mais 1 sobre P menos 1, ρ chapéu. Lembrando que o sigma chapéu é a média das variâncias, é o traço dessa matriz sigma chapéu dividido da Sn, dividido por P, e o ρ chapéu é a soma de todas as covariâncias, ou acima da diagonal ou abaixo, são idênticas, né? Soma a parte de cima, divide por P menos 1 sobre 2 e divide pelo sigma 2 comum. Então, aí nós temos o estimador do ρ chapéu. Então, menos 2 ln de lambda, substituindo sigma chapéu por Sn também, menos 2 elevado a n sobre 2, essa é a razão, né? Então, veja, são variâncias generalizadas sobre outra variância generalizada, que nós vimos lá que são os determinantes de matriz de variâncias covariantes, elevado a n sobre 2. Então, a hora que eu passar multiplicando aqui, fica menos n sobre 2, ln desse determinante, menos ln dessa parte aqui. Mas, e multiplicado por 2. Aí o 2 cancela, fica menos n, ln disso, menos ln daquilo. Essa parte de baixo. Eu posso trocar a ordem, então fica n positivo, troquei a ordem, ln da parte de baixo, menos ln da parte de cima, do determinante, então, do Sn. E ln de um produto fica P, ln do sigma 2, mais P menos 1, ln do 1 menos ρ, mais ln dessa soma aqui, que é 1 mais P menos 1 vezes ρ, menos o ln do determinante de Sn. Isso é uma Q quadrada, aproximadamente, sobre H0, sobre normalidade, com grau de verdade dado por P mais 1 sobre 2 menos 2. Por quê? Nós vamos estimar nos dois modelos P médias. No modelo irrestrito, nós temos as P variâncias e as P menos 1 sobre 2 covariâncias, que dá P mais 1 sobre 2 variâncias e covariâncias diferentes. E no modelo restrito, só estimamos sigma 2 e ρ. Então, a hora que nós fizermos a diferença, P menos P cancela, sobra isso, menos 2, é o que está aqui. Número de variâncias e covariâncias estimadas e número da variância e correlação estimada aqui. Então, são os únicos dois parâmetros. E o número de médias estimadas são iguais nos dois parâmetros e, portanto, se anula na dimensionalidade. Então, o grau de liberdade da Q quadrada é dado por isso. É muito comum substituirmos os estimadores viesados de massa verossimilhança pelos correspondentes não viesados. Então, no lugar da Sn nós usamos a S, e no lugar da sigma 0 chapéu usamos a S0 chapéu. E aí a gente pode acrescentar ainda a correção do box 49 para esse teste. Então, veja, Ln da sigma 0 menos Ln da Sn, da sigma chapéu. Então, vai ser Ln da S0, o estimador vai ser substituído pelo não viesado, pelo
S0, portanto, e esse sigma chapéu, ou SN, vai ser substituído pela S, que é a não viesada. Vezes o N menos 1, o N é substituído por N menos 1, e um fator, né, como eu disse, através dos estudos lá de expansão assintótica, uma correção para melhoria da eficiência do teste, uma rápida convergência para Q quadrado. Então, isso depende só da dimensão, né? P mais 1 quadrado, 2P menos 3, uma quantidade fácil de calcular, trabalhosinho, porque tem muita continha para fazer. Então, isso aqui corrige, né? Substitui o N pelo grau de liberdade, e essa parte aqui é a correção, né? E as covariâncias aqui. Essa S0 aqui, o que nós vamos trocar na S0? Nós vamos estimar o sigma 2 pelo S2 comum, que é o traço da S sobre P, e o ρ nós vamos substituir pelo R, que foi falado lá na primeira aula dessa sessão. Então, que é a média de todas as covariâncias da matriz S, dividido ainda pelos S2C. Ou seja, soma todas as covariâncias, divide por PP menos 1 sobre 2 e divide ainda por S2C, que é o estimador não exato, que é o traço da S sobre P. Simplesmente isso. Se a gente quiser usar aqui S2C e R, no lugar do ln da determinante da S0, a gente pode usar essa expressão aqui, substituindo ρ por R e sigma 2 chapéu por S2C, que é o estimador corrigido. Aqui, nesse lugar aqui, a gente pode fazer isso. Também possui distribuição assintótica e quadrado com esses graus de verdade, é o mesmo. PP mais 1 sobre 2 menos 2. Então, os dois graus de verdade que aparecem na expressão de F são resultantes dos parâmetros sigma 2 e ρ estimados sobre a hipótese nula, ou seja, sobre o modelo restrito, conforme a gente já discutiu aqui. A matriz S é o estimador não enviesado de sigma, que é dado pela soma de produtos, soma de quadrados de produtos, né, em relação à média, corrigido para a média, dividido por N menos 1. E a matriz S0 é o estimador não enviesado de sigma 0, que é essa aqui. Então, o S2C é dado por essa expressão, e o R pega todas as covariâncias da matriz S, soma, divide por PP menos 1 sobre 2 e divide pelo S2C, que é esse aqui, é o traço da S sobre P, como eu acabei de falar. Bom, o box ainda apresenta uma alternativa F, que deve ser usada se P for grande e N pequeno. Então, eles recomendam isso e recomendam essa aproximação em relação segundo sua sugestão, devemos utilizar a aproximação quadrada 34 se o N for maior que 20 e o P é menor que 6. Caso contrário, a gente usa F. Então, se o N for pequeno e o P maior que 6, então a gente usa F, segundo esses autores aí. Então, é a mesma coisa, ln de determinante de S0, do mesmo jeito que nós discutimos, determinante da ln de determinante da S, e aqui tem duas quantidades, o Ni2, Ni1, Ni2, C1 e C2. Vai aparecer um C2 aqui, né? Aqui é só C1. Então, Ni1, Ni2 e C1. N-1 aqui. Quem que são essas quantidades? O Ni1 é PP mais 1 sobre 2 menos 2. O Ni2 é Ni mais 1 mais 2, dividido pelo valor absoluto de C2 menos C1 ao quadrado. E quem que é C1? Uma quantidade que depende do P, né? P mais 1 ao quadrado, 2P menos 3, não vou ficar lendo essa expressão inteira aqui. E o C2 é outra quantidade que depende do N e do P agora. Tem o N também. Então, trivial. E do N também. Então, o C2, que não aparece lá, aparece aqui na expressão para determinar o N2, o Ni2. Então, o Ni2 está implicitamente envolvendo uma quantidade de C2, tá? Por isso que eu mencionei C2, porque eu sabia que ia aparecer, mas não está explícito naquela expressão anterior. Então, calcula-se essas quantidades, volta aqui, calcula o F, e acha o valor P, ou confronta com um valor quantio superior a F alfa, com Ni1 e Ni2 graus de verdade, dado pelas expressões do slide seguinte. E se o F calculado for maior que o F tabelado, né, esse quantio superior a alfa, rejeita essa hipótese H0.
Ou calcula o valor P, se ele for menor que o nível nominal de significância adotado, rejeita C, pode ser H0. Então, para testar a estrutura de simetria composta para o solo de pastagem da Amazônia, se ela tem estrutura esférica, né? Não, testar a hipótese... Não, esférica não. Simetria composta, aqui tem um erro aqui, ó. Agora que eu percebi, desculpa, gente. Isso aqui é de simetria composta, está errado, está no meu livro. Então tem que consertar. Estrutura correlacionada ou simetria composta. Não tem nada a ver com esférica, não. Vou copiar e colar aqui que eu não percebi. Então, sigma 2 é igual a 1 menos ρ identidade mais ρ j, né? Essa estrutura aqui de simetria composta. Temos uma amostra aleatória de 13 em 3 variáveis, 3 observações em 3 variáveis, e a matriz de variância e covariância, a gente já havia apresentado no exemplo anterior, aí no caso lá que foi testado isso, e a matriz de correlação amostral, P por P, 3 por 3, essa matriz aqui. Veja as correlações 0,52, 0,87. E as covariâncias que eu falei. A média desses 3 valores, então soma esses 3 valores, divide por 3 e divide pela média das variâncias, é o R, é o estimador do R comum, do ρ. É o estimador do ρ comum. É o nosso R. E a média dos valores da diagonal dá o estimador do sigma 2, né? Não biasado. De máxima verossimilhança teria que ser SN. Teria que multiplicar essa matriz por N menos 1 e dividir por N. Então, vamos aplicar os 3 testes para fins didáticos aqui. A lambda de 33, essa aqui, com os estimadores de máxima verossimilhança. Tá? Então, nós vamos calcular esse Q quadrado aqui. Então, o grau de verdade é N menos 1, no cálculo da... só que eu usei aqui, eu usei essa mesma expressão aqui, 33, eu usei essa expressão, perdão, gente. Usei a expressão essa expressão aqui, né? Essa estatística aqui, mas substituindo o SN por S, o isso por R, e isso aqui pelo sigma comum. Então, o determinante da S deu essa quantidade, e a variância comum é a soma das 3 dividido por 3 deu 0,93, então esse aqui é o nosso S2C, e a correlação comum é a soma das 3 covariâncias dividido por 3 por 3 vezes 2, 6. Por que eu fiz isso? Do R comum, então, somei as 3 covariâncias, 0,28 dá 1,16, 2 aproximadamente, 1,9. Então, eu somei a parte de baixo também, por isso que eu dividi por 6 aqui. Então, dividi por 6, então 3,95 é isso mesmo. Dividi por 6, somei, não precisava disso, né? Só somar a parte de cima e dividir por 3. E dividido pela variância comum de todos. Então, dá 0,7048. Fiz uma pequena modificaçãozinha aqui, mas dá o mesmo resultado que esse método, tá, gente? A estatística modificada do teste então, aqui quadrado, tá? Então, é o ln meu Deus, devia ter voltado com aqui, ln do determinante é o ln disso aqui. Então, da n que multiplica ln dessa matriz vezes essa quantidade aqui estimada. Então, S2C, R, E menos R. Então, menos, eu substituo N pelo grau de liberdade, N menos 1. Então, fiz uma adaptação da estatística, mas sem a correção de quarto. Substituo o N por N menos 1 e o SN pelo S. E os estimadores de máxima verossimilhança pelos respectivos estimadores não viesados, S2C e R. Então, fazendo essa conta, que agora nós temos todos os resultados, achei 80 com grau de verdade, que é P mais 1, 3 mais 3 vezes 4, dividido por 2. 12, dividido por 2, 6, menos 2, 4 graus de verdade.
Para o dado que quadrado superar 80 com 4 graus de liberdade, é 2,2208, que é o valor P. Como isso é muito menor que o nível de significância pré-definido, que em geral ele está fazendo a 5%, então rejeitamos a hipótese de simetria composta para a matriz de covariância dos sólidos das passagens da Amazônia. O outro teste é a mesma coisa, eu não tomei o LN lá, eu fiz uma adaptação do lambda, tomei o LN no lambda, vezes o fator de correção, para facilitar a conta aqui. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, achei o determinante, dividi pelo outro determinante de H0, menos a correção do box, tá? Que é o box 49. Então, eu voltei isso aqui, ó, a LN do determinante S sobre o determinante S0. Foi o que eu fiz. Voltei na forma de fração. LN disso, dá LN disso, menos LN disso. Se eu trocar o sinal muda. E aqui o fator de correção, trivialmente calculado, trabalhoso. Então a razão aqui dessas quantidades dá isso. Achei 75, ligeiramente diferente dos 80 que a gente havia achado aqui. Então 75 com mesmo graus de verdade, 4 graus de verdade. Valor P extremamente pequeno, vezes 10 a menos 15, rejeitamos a hipótese nula de simetria composta para variáveis magnésio, cálcio e saturação de base, se eu não me engano. E a estatística 35 é a distribuição F, apesar de não estar atendendo as condições que ele falou, eu apliquei. Calculei as quantidades C1, C2, N1 e N2. N2 deu muito alto aqui, a 3.456. Calculei o F, usando as expressões, achei um F de 17,48, com N1 igual a 4 e N2 igual a 3.456. Achei um valor P de 3,25 vezes 10 a menos 14, que é muito pequeno, bem menor que o nível de significância 5%, nominal de significância, né? E rejeitamos novamente a hipótese, por esse teste também, de simetria composta, para a estrutura dos dados da passagem do solo amazônico, de passagem. Esse é um caso em que temos a amostra pequena, mas o número de variáveis relativamente pequeno também. Então, não é apropriado, é melhor usar quadrado, segundo os autores ao box, né? Então, rejeitamos a hipótese de simetria, uma conclusão geral, de simetria composta, em todos os 3 casos aplicados. Reiteramos que, em uma situação real, devemos aplicar somente um desses testes, e que a escolha deve pautar as recomendações anteriormente apresentadas. Então, a sugestão, ou aplica o F, ou aplica o teste corrigido. Aplica o teste F, se a condição aqui não for satisfeita, ou aplica aqui quadrado. Eu não conheço muita distribuição F, então eu aplicaria aqui quadrado com correção do box, de 49. Seria a minha sugestão, para todos os casos. Não tenho muita experiência com esse teste F aqui. Depois, vamos falar dessa outra estrutura, que também é uma estrutura de simetria composta. Veja que as minhas covariâncias são todas diferentes uma da outra, mas elas preservam. Quando transforma essa matriz numa matriz de covariância, ela dá uma matriz equicorrelacionada. Então, essa matriz ela é mais geral do que aquela anterior, mas é uma estrutura ainda de simetria composta, a gente vai apresentar, mas eu não derivei eu acho que é um dos únicos testes que eu não derivei a todas as expressões. Então, muito obrigado por assistirem. E vamos finalizar com essa aula a respeito desse caso mais geral de simetria composta e de estrutura equicorrelacionada. Então, no exemplo, tem um errinho, não é teste de esfericidade, é teste de simetria composta ou equicorrelação. Obrigado, vou corrigir no livro também. Quem tiver o livro pode fazer a correçãozinha lá. Obrigado.